promessa aqui em nome de Jesus, que nós vamos, o ano 2024 vai se perder na eternidade, e aquilo que está programado na eternidade vai vir como presente para nós vivermos, né, o presente, o dia 2025, e nós vamos colocar tudo diante de Deus, como a gente tem feito, porque uma coisa é certa, irmãos, uma coisa é certa, nós teremos e enfrentaremos muitas dificuldades em 2025, mas é certo também que a presença do Senhor não irá nos faltar, a proteção do Senhor não vai nos faltar, a graça do Senhor não vai nos faltar. É tão somente nós permanecermos na presença dEle, que Ele vai continuar cuidando da igreja dEle, cuidando de cada um de nós, conforme Ele tem feito. Não tenhas medo, não tenhas medo. Há uma previsão muito difícil para o ano 2025, muito difícil. Agora, a Bíblia nos fala, a Bíblia nos diz, nos dá essa certeza, essa convicção de que o Senhor vai estar conosco. É isso que é importante. Vai estar conosco em cada momento, em cada minuto. Então, Ele vai cuidar de nós. Amém? Glória a Deus. Então, no dia 31 para o dia 1º, 10 horas da noite, a gente encerra meia-noite e pouco, só entrar o ano a gente encerra o culto, né? E a gente vai fazer isso com a graça de Deus, com a bênção de Deus. Irmão, você sabe que os livros da Bíblia são classificados, né? E temos lá o livro da Lei de Moisés, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Temos os livros históricos, os livros que falam dos reis, livro de reis, livro de crônicas, falam dos reis. Temos os livros poéticos, salmos, cantares de Salomão. Temos também o livro dos profetas maiores e dos profetas menores, isso no Velho Testamento. E nós temos 4 profetas maiores no Velho Testamento, 4, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Eles são profetas maiores porque eles profetizaram um período mais extenso do que os demais profetas. Eles escreveram livros mais extensos conforme o ministério deles, que eles exerceram, mais extenso. E dentre esses 4, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, tem um que é chamado de profeta chorão, que escreveu o livro de Lamentações, que é Jeremias, Lamentações de Jeremias. E se você ler o livro de Lamentações, se você se colocar no lugar do profeta, é bem verdade que você não está vivendo a época que ele viveu, não está ali envolvido naquela situação. Então, você vai ver as lamentações que ele fez. A vida ministerial dele foi tão difícil, que ele amaldiçoou o dia do nascimento dele, de tão difícil que foi a vida desse profeta. E, irmãos, Jeremias, o Velho Testamento fala muito a respeito dele, e ele nasceu em Anatote. Anatote era uma vila a 5 quilômetros de Jerusalém. Jeremias, ele foi filho de um sacerdote chamado Ilquias. E Jeremias também, ele profetizou durante 40 anos. 40 anos ele foi usado por Deus para profetizar. E ele não teve uma vida tranquila, ele não teve uma vida fácil. Ele teve um ministério muito difícil, porque ele não pregava, irmãos, ele não ensinava aquilo que as pessoas gostavam de ouvir, aquilo que as pessoas gostavam
de serem apoiados, mesmo não estando ou não tendo conduta e também ações de conformidade com a palavra de Deus. Então Deus levantou Jeremias para confrontar esse povo, e ele era só, e durante 40 anos ele foi profetizando, ele foi nadando contra a correnteza, e ele não foi apenas um período, mas vários períodos da vida dele ele esteve encarcerado, porque ele profetizava, o rei não gostava da profecia dele, mandava encarcerá-lo, porque ele não falava, ele não pregava aquilo que o rei queria, ou achava que devia ser pregado, devia ser profetizado. Então, ele era encarcerado. A Bíblia não fala sobre a morte de Jeremias, não fala. Mas tem um livro apócrifo, e por ser apócrifo não quer dizer que isso não seja verdade. Nos diz que Jeremias, ele morreu apedrejado lá no Egito. Lá no Egito. E eu quero ler no versículo da palavra de Deus com você, para depois a gente discorrer numa mensagem que Jeremias trouxe, que Jeremias pregou, né? Que ele recebeu diretamente do Senhor. Abra tua Bíblia comigo aí no livro de Jeremias, no capítulo 7, versículo de número 11. Sete 11, está escrito assim: este templo que leva o meu nome, tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Vou ler novamente, 7:11 de Jeremias. Este templo que leva o meu nome, tornou-se para vocês um covil de ladrões? E ele completa dizendo: cuidado, eu mesmo estou vendo isto, declara o Senhor. Amém? Irmãos, você sabe que muitas vezes tem muitas coisas que estão construídas para um determinado fim, um propósito específico, e que às vezes aquilo demora-se tanto para ver a conclusão, que aquilo sucateia e aquilo não serve para mais nada. Outras coisas, elas são feitas também para determinados fins. Um exemplo, há alguns anos atrás, a França criou um avião chamado Concorde. Eu creio que todos vocês já viram falar disso, né? Era o maior avião comercial que comportava o maior número de passageiros. Na verdade, eu não sei, não me lembro bem. Você sabe, Grace? Quantas pessoas? 1.000 pessoas, mais ou menos? Estou perguntando para a Grace, porque ela trabalhou muito tempo na Azul, né? Na Azul. E foi construído para aquele fim, mas conforme foi se usando, viu que aquilo não foi feito para dar lucro, viu que não dava lucro, então tornou coisa obsoleta, jogaram, abandonaram, deixaram, não quiseram, aquilo dava prejuízo e não lucro. Sabe, irmãos, Deus, quando houve a construção do templo, o templo tinha uma finalidade, das pessoas se reunirem ali para orar, para adorar a Deus e para ouvirem a leitura da palavra de Deus.
3 propósitos: adoração ao Senhor, cantar louvores ao Senhor e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Mas, conforme nós lemos ali, a Bíblia nos fala que o Senhor, Ele enxergava, Ele via, Ele observava todas as coisas. E Ele foi percebendo que o propósito para qual aquela casa havia sido criada, pessoas se apoderaram e começaram a permitir que determinadas coisas fossem realizadas dentro do templo. E foi sendo realizadas aquelas coisas, e você sabe, irmão, que nunca começa uma coisa enorme, grande, e não chega de repente assim e se aposta daquilo lá. Mas começa com pequenas concessões. E aquelas pequenas concessões vão se abrindo brechas, vão abrindo-se portas para que outras maiores vão sendo incluídas naquela situação. E quando o Senhor começou a perceber isso, e Ele começou a ver como estava e como era o coração das pessoas que adentravam no templo, Ele mandou que Jeremias ficasse na porta do templo. E o Senhor deu uma mensagem para Jeremias pregar para as pessoas que estavam adentrando ao templo. Aí no capítulo 7, versículo 1, está escrito assim, ó: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Não foi uma palavra que Jeremias achou por bem, porque ele era um profeta e ele achou por bem falar em nome do Senhor. Não foi porque ele percebeu alguma coisa e ele decidiu então, eu vou falar sobre aquela determinada situação. Não foi. A Bíblia está falando aqui, irmão, que ele recebeu diretamente do Senhor uma palavra. Ele recebeu uma palavra diretamente da parte do Senhor. E essa palavra veio com uma orientação. Diz para ele aqui, ó, no versículo 2: fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ordenou que Jeremias ficasse na entrada da porta do templo. Era o local onde as pessoas ali estavam adentrando, né? E o Senhor ordenou que Jeremias transmitisse uma palavra para aquelas pessoas que estavam entrando. E que palavra era essa que o Senhor disse, irmãos? Vejam bem, no versículo 3 diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Jeremias não chamava a si a autoridade. Esta palavra eu vou estar falando, estou usando de autoridade. Ele estava mencionando que ele estava falando algo que estava vindo da parte do Senhor. Você goste ou deixa de gostar, você qualquer coisa vai reclamar com ele. Goste ou deixa de gostar, qualquer coisa, se serve para te louvar o Senhor, então vai louvar o Senhor. Se não serve, você vai reclamar, então vai reclamar com o Senhor. Então, ele estava sendo apenas o quê? Um porta-voz. Um porta-voz. Ele estava falando em nome de outra pessoa. E essa pessoa, ele proclama quem é? O Deus de Israel, né? O Senhor, Deus de Israel. E o que a mensagem era? Olha só: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar nesse lugar. Falando para as pessoas que estavam entrando, mas ele não estava indo na igreja, ele não estava indo no templo, ele não estava entrando para adorar o Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, não estava entrando para engrandecer o nome do Senhor. E agora Jeremias, ele diz para o povo, aqui ó: corrijam as vossas condutas e as vossas
ações. Jeremias, porventura, conhecia a vida de cada um em particular. Jeremias, porventura, sabia exatamente o que eles faziam, deixavam de fazer. Ele vivia 24 horas com aquelas pessoas? Não. Mas Deus lhe deu uma mensagem para ele transmitir. E esta mensagem que estava sendo transmitida por Jeremias estava vindo do Senhor que é onisciente, o Senhor que sabia, sabe e saberá sempre todas as coisas. Saberá sempre, sabe as nossas condutas, as nossas ações. Ele sabe tudo, absolutamente tudo, tudo, tudo. Então ele está agora trazendo uma mensagem da parte do Senhor, dizendo àquelas pessoas que estavam adentrando. Isso não quer dizer, amado irmão, que aquilo estava servindo para todas as pessoas. Não quer dizer isso. Não quer dizer isso que todas as pessoas estavam com a conduta desviada. Não quer dizer isso. Quer dizer que havia pessoas que estavam adentrando no templo, adorando o Senhor, cantando ao Senhor, ouvindo a mensagem, a leitura das Sagradas Escrituras, mas a conduta e as ações dele não eram compatíveis com o lugar onde eles estavam. E que Jeremias vai falando? Olha só. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. O que ele está querendo dizer? Que pessoas, irmãos, por estarem ali, achavam que estavam em segurança. Por estarem ali, achavam que aquele lugar trazia segurança para eles. E o importante é que eles estivessem ali. Não importa o que eles fizessem lá fora, é isso que está querendo dizer ali. Não importando o que eles iam fazer, o que eles iam praticar, a conduta e as ações deles não importava. O importante é que eles estavam ali e eles se achavam seguros porque estavam ali. Mas o Senhor estava chamando a atenção deles. E chamando por quê? Pelo conhecimento que o Senhor tinha das ações e condutas de cada um. Nós podemos enganar muita gente, podemos ludibriar muita gente, mas nós jamais poderemos enganar aquele que nós iremos prestar contas diante dele. Jamais. Jamais. Então, amado, ele continua dizendo o seguinte: mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem os outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, não derramarem sangue inocente nesse lugar, se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar nesse lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade para sempre. Por que o Senhor relata isso aí? Por que Jeremias fala isso? Porque eles não tinham segurança. A pessoa, quando está, amado irmão, praticando ações, tendo condutas contrárias à palavra de Deus, ele não tem segurança. Ele não tem segurança. E quando o Senhor fala, eu vos farei habitar na terra, é porque, não uma vez, mas muitas e muitas vezes, aquele povo foi levado em cativeiro, foram tirados da terra deles, foram tirados da casa deles, e foram tirados do templo. Foram tirados do templo. E eles sofreram duras penas no cativeiro. Então o que é que o Senhor estava fazendo? O Senhor estava chamando a atenção deles
porque o Senhor não queria isso para eles, não desejava isso de forma alguma. O Senhor queria o bem-estar deles, bem-estar espiritual, bem-estar familiar e bem-estar nas suas propriedades, na sua terra. Queria que eles estivessem bem, mas por causa da conduta deles, ainda que eles falavam: Senhor, se aqui é o templo do Senhor e nós estamos protegidos, eles não tinham segurança. Quando a pessoa está praticando as coisas erradas, irmão, ele não tem segurança. Ele não tem segurança. Não tem. Ele está sempre inseguro, sempre amedrontado, sempre com medo. É uma pessoa que não tem a firmeza do Espírito na sua vida. Agora, Jeremias, irmãos, ele vai falando, diz assim no versículo 8: mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Palavras enganosas e inúteis. São aquelas palavras, irmão, que mesmo a pessoa estando errada, mesmo e a pessoa não confronta aquela pessoa com a realidade, com a palavra de Deus. Mesmo tendo uma conduta errada, deixa que vai assim mesmo, está tudo bem, está tudo certo, não está bem não está certo não, está errado. Está errado. Então, é isso que o Senhor está dizendo para eles. Vocês acham que vocês têm segurança porque estão aqui debaixo desse telhado? Você acha que isso vai dar? Eu estou lá na igreja evangélica. Igreja evangélica. Eu estou lá na igreja tal, na igreja tal, na igreja tal. Como se isso desse segurança para a pessoa. Não dá segurança e não tem segurança. A igreja evangélica e muitos evangélicos estão ficando exatamente com os católicos. Aqueles católicos que a gente fala, católico não praticante, é católico apenas de nome. Não sabe nada a respeito da sua religião, não sabe absolutamente nada, mas é porque os seus antepassados foram e assim acha que aquilo traz segurança para eles. Eles acham que aquilo traz segurança. Se você não vier na minha congregação, você não vai poder ser salvo, porque é lá na minha congregação que nós temos a palavra verdadeira, a palavra real, a palavra certa, e quem não estiver lá não está salvo. Engano. Não existe local algum que pode trazer, dar ou manter a pessoa em segurança de salvação. Não existe. O que nos mantém é a nossa vida diante do Senhor. A nossa vida diante do nosso Pai, a nossa conduta, as nossas ações estarem de acordo com os princípios da palavra de Deus. É isso. Irmãos, uma certa ocasião, quando nós tínhamos a igrejinha ali, igrejinha, modo da gente falar, né? Era modo carinhoso, porque graças a Deus, porque o que aconteceu de milagre ali, o que aconteceu de coisas grandiosas ali. E uma vez eu estava pregando assim, né? Estava pregando e tinha uma pessoa que era aqui do púlpito da igreja, como fala, um levita ou uma levita, dizem, né? E eu estava pregando e aquela pessoa passou assim do lado de fora, que a gente tinha uma porta lateral assim, e tinha outra entrada. E quando aquela pessoa passou, Deus falou para mim assim: essa pessoa está em adultério. E quando eu olhei, esperei ele chegar na igreja. Ele entrou pela... Aí eu fui conversar com ele. Eu confrontei ele com respeito àquilo. Ele confessou aquela situação. Agora, veja bem, Deus, amado irmão, Ele quer que a bênção dele seja extensiva e que não haja absolutamente nada que venha impedir a manifestação de Deus. Mas, quando existe alguém que faz parte do corpo de Cristo,
e que está louvando ao Senhor, está adorando ao Senhor, está ouvindo a palavra do Senhor, mas não está com a vida correta, aquilo está sendo um impedimento de uma manifestação maior do poder de Deus. Porque o que é que faz separação entre o homem e Deus? Não é o pecado? Não é o pecado que a Bíblia fala? Então aquilo estava impedindo de uma manifestação maior do poder de Deus, da graça de Deus. Era isso que estava acontecendo lá. Deus queria abençoar o povo. Deus não queria banir o povo. Deus não queria afastar o povo. Deus não queria que o povo fosse em cativeiro. Mas sabe, irmão, há algumas situações em que Deus permite determinadas coisas acontecer, porque Ele chama a nossa atenção pela palavra, Ele fala conosco pela palavra, Ele nos orienta pela palavra, e a gente permanece irredutível, a gente não amolece o coração, somos confrontados pela palavra, e nós não assumimos que estamos errados, que estamos enganados, que estamos em falta, que estamos em falha, e a gente permanece como se Deus estivesse de acordo com aquela situação, como se Deus estivesse aprovando aquela situação, mas não está. Então, Ele está chamando a atenção do povo. Eu vou ler mais à frente com você e você vai entender o que é que estou falando. Olha aqui, versículo 8 em diante. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar e cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal, seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim neste templo que leva o meu nome e dizer: estamos seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Olha o que ele fala. O Senhor estava falando de algo que ele estava enxergando, de algo que ele estava vendo, de algo que ele estava vivenciando. Então ele está dizendo para aquele povo: vocês vão, faz o que for lá fora, faz coisa, depois vem aqui, entram na porta como se tudo estivesse bem, como se tudo tivesse as maravilhas, como se Deus estivesse de acordo com tudo. Então, qual foi a palavra que Jesus completa, que o Senhor Deus completa através da boca de Jeremias? No versículo 11 que nós lemos: este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. Cuidado, eu estou vendo isso, declara o Senhor. Chamando atenção. Ele não está chamando a atenção para expurgar ninguém, para expulsar ninguém. Ele está chamando a atenção para que se endireite o caminho. Agora veja bem, irmão. O profeta Isaías, ele profetizou, ele escreveu esse livro quando ele estava preso, e ele estava ditando, e Baruque, o seu secretário, estava escrevendo esse livro no ano 605 antes de Cristo. 605. Você acha que esse povo endireitou a conduta deles? O tempo foi se passando. O tempo foi se passando. Até quando o Senhor Jesus Cristo, Ele veio ao mundo. E ao Ele vir ao mundo, uma das primeiras coisas que Ele notou está lá no livro de Lucas, no capítulo 19.
O que está falando no capítulo de número 19, versículo de número 45? Está dizendo assim: então ele entrou no templo e começou a expulsar o que estavam vendendo. Jesus, ele entra no templo com a finalidade de purificar o templo. Jeremias não tinha autoridade para purificar o templo. Ele tinha a autoridade dada por Deus de transmitir a palavra. Mas o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia nos fala que ele diz que a casa do meu pai, Isaías 56:7, a casa do meu pai será chamada casa de oração para todos os povos. Então a finalidade do templo era para ser casa de oração, não casa de vendas. A finalidade do templo eram três, como eu disse para os irmãos: adoração ao Senhor, louvores ao Senhor, oração e ouvir a mensagem, a palavra de Deus. Esses eram os objetivos. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele vem, e quando ele começa a tomar noção das coisas, e aos 12 anos de idade ele já estava no templo lá, 12 anos de idade estava lá no templo, discutindo com os senhores da lei. Ele começou a tomar noção de tudo aquilo que estava acontecendo no templo, e ele passou a ter uma indignação, e aquela indignação no coração dele foi guardada dos 12 até os 30 anos, porque ele não podia fazer nada. Mas quando ele foi batizado, e ele recebeu então da parte de Deus, aquela pomba que veio, o Espírito Santo em forma de pomba que veio e pousou sobre ele, ungindo-o para iniciar o ministério dele, aí então ele passaria a reivindicar, a cobrar com autoridade aquilo que se fazia no templo. E ele foi lá no templo, e ele observou muitas coisas no templo, e por 2 vezes ele entrou no templo com o fim de purificar o templo, de lavar, limpar o templo. Ele vai então e ele fala para aquelas pessoas: olha, vocês não podem fazer da casa do meu pai casa de vendas. Talvez ele estivesse esperando que as pessoas fossem obedecer o que ele estava falando, mas pessoas haviam se apossado do templo. Pessoas haviam se apossado do templo. E a finalidade para a qual o templo foi construído perdeu o seu objetivo, perdeu o seu propósito. E agora, um novo propósito estava ali, mas não o propósito para o qual foi formado, foi criado por uma determinação, por uma graça, por uma misericórdia de Deus. Mas agora, homens haviam se apoderado do templo. E esses homens, visando lucros, e não eram nenhum do povo, não, eram autoridades, porque as pessoas do povo não tinham autoridade para tomar tais decisões e se apossarem do templo e introduzirem ali coisas estranhas. Mas houve várias classes de pessoas, irmãos, e o Senhor está dizendo o seguinte aqui, olha, versículo 45 em diante: então entrou no templo e começou a expulsar o que estavam vendendo. Disse-lhes, está escrito: a minha casa será chamada, ou será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Aquilo que Jeremias, há 600 anos antes de Jesus vir ao mundo,
recebendo uma mensagem de Deus, e falou para aquele povo, o Senhor Jesus Cristo, 600 anos posteriormente, e hoje já faz 2.600 e poucos anos que tal aconteceu, e o Senhor Jesus Cristo, depois de 600 anos, ele vem no templo, e ele encontra o templo de que forma? Do mesmo jeito, da mesma maneira. Presta atenção no que eu vou dizer para você, irmão, presta atenção. O inimigo da nossa vida, o inimigo da nossa alma, ele não precisa de uma porta enorme aberta. Não. Ele precisa apenas de uma pequena abertura, pequena que seja. A pequena que seja. Eu estava vendo um rapaz encabar uma enxada, e a enxada estava bem apertada no cabo, bem apertada. Mas ele pegou uma cunha, aquela pontinha fininha, e ele foi batendo aquela cunha, foi batendo aquela cunha, foi batendo aquela cunha, foi batendo aquela cunha, e a cunha foi entrando. Assim, irmão, é uma pequena abertura, por pequena que seja, que o inimigo espera da nossa vida, pequena que seja. Não é à toa, amado, que o Senhor Jesus Cristo chama a nossa atenção. Não é à toa que Paulo chama a nossa atenção. Não é à toa que João chama a nossa atenção. Vigiai. Vigie tua vida. Não pense você que a coisa grande começa grande. Ela começa bem pequenininha, bem pequenininha, bem pequenininha. E se não for corrigida, se torna enorme a ponto de você não ter resistência. Então aquela coisinha pequenininha. Vigiai, ele fala, vigiai. Lá no templo, o Senhor fala assim, vocês se apoderaram. Agora, qual é a classe de pessoa que se apoderou lá do templo, irmão? Aqui. Todos os dias, ele ensinava no templo. Todos os dias ele estava lá no templo. E porque ele estava todos os dias no templo, ele percebia exatamente o que acontecia lá. Todos os dias o Senhor está junto a nós. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E ele sabe exatamente, conhece exatamente o nosso coração. Nós é que somos o templo do Espírito Santo hoje. E ele conhece, irmão, e posso te dizer uma coisa? Posso dizer uma coisa? Quantos de vocês têm ciúme daquilo que é seu? Você não tem ciúme daquilo que é seu? Não tem? Quem não tem ciúme daquilo que é seu? Tem pessoas, irmão, que têm ciúmes até do carro. Se o carro estiver aqui e precisar sair, colocar mais ali, você falar para ele, ele pode estar ocupado o que for. Ele não fala para você, vai lá, pega a chave. Ele vai lá, ele faz aquilo. Agora, irmão, a Bíblia fala que o Senhor Deus, ele tem ciúmes de nós. Está escrito. Ciúmes porque nós pertencemos a Ele. Ciúmes porque nós somos dele. E Ele está na nossa vida, e quando Ele percebe que o nosso coração, outra coisa, está tentando entrar, está tentando tomar conta, está tentando adentrar, se apossar, Ele fica com ciúme, sim.
Fica com ciúme, sim. Porque Ele não nos reparte com ninguém. Ele não nos divide com ninguém. Com ninguém. Com ninguém. Nós somos dele. Ele nos comprou com um preço que só Ele podia pagar, ninguém mais. Então que negócio é de querer dividir com... Ainda mais com coisas que não convém. Então, olha a classe de pessoas que estavam tentando ali se apoderar do templo, já haviam apoderado. Todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes do sacerdote, a primeira classe, os mestres da lei, a segunda classe, e os líderes do povo procuravam matá-lo. Irmão, você acha que a vida de Jesus foi fácil? Você acha que a vida de Cristo foi fácil? Ele foi desprezado por tudo e por todos. Ele veio para os seus não quiseram saber dele. Ele estava lá no templo ensinando no lugar que era dele. Era dele. E os líderes dos sacerdotes, os maiorais dos sacerdotes, olha a classe. Os maiorais dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo. Não eram pessoas do povo que tentavam contra ele. Eram aqueles que tinham autoridade e se apossaram daquilo que não lhes pertencia e desviaram a conduta das pessoas pelas práticas antibíblicas que eles realizavam, porque eles procuravam ter lucro. Procuravam ter lucro. Procuravam ter lucro. Agora, irmão, olha só que coisa fantástica. Olha o último versículo aí, o que ele está falando. Procuravam matá-lo, todavia não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo. E por que não? Porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Amém? Todo o povo estava fascinado pela palavra. Então o povo não queria matar Jesus. Não. O povo queria ouvir Jesus pregar. O povo queria a mensagem. Na minha Bíblia fala assim, na outra Bíblia fala assim, que eles eram cativados pela palavra de Cristo. E esses líderes não tinham poder de fazer o que eles queriam, porque o povo estava dando crédito para o Senhor, porque o povo percebia que o sacerdote não falava igual a Jesus, que os mestres da lei não falavam igual a Jesus, que os líderes do povo não falavam igual a Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo excedia muito a todos eles e cativava aqueles que em verdade queriam ouvir a palavra. Amém? Então vejam bem, irmão, e hoje, amado, nós devemos tomar muito cuidado, porque nós podemos pensar assim, isso aconteceu lá com Jeremias, hoje é outros tempos, mas hoje é outros tempos, olha aí a modernidade, olha aí as coisas diferentes, o mundo mudou, tudo mudou. Irmão, a palavra do Senhor, ela permanece para sempre, ela não muda, ela é a mesma. E olha, um conselho que eu quero lhe dar para você, um conselho: vigie sempre a porta do teu coração, vigie sempre os teus pensamentos, vigie sempre
Vigie sempre, porque você não vai se sentir seguro por estar aqui na casa. Estou lá na igreja do Evangelho Quadrangular, lá na igreja do pastor Ayrton, eu estou lá na congregação cristã, estou lá na Assembleia, eu estou não sei na onde, não sei na onde, não sei na onde, não sei na onde. Não adianta você querer se sentir seguro, e nem eu estou transmitindo palavra para você, que se você não está tendo uma conduta segundo a vontade de Deus, a palavra de Deus, que você vai se sentir seguro. Estou dizendo o contrário. Ao contrário, eu estou dizendo para você endireitar a sua conduta. Só isso. É o que a palavra de Deus fala. Vigiar os seus pensamentos, as suas condutas, as suas atitudes, as suas ações. Amém? Glória a Deus. Então, amado, Jesus, ele combatia fervorosamente aquelas autoridades, aquele povo que havia se apossado do lugar lá do templo, desvirtuando tudo. Uma aplicação pessoal. Não permita que nada tome conta dos propósitos para qual Deus lhe criou e Jesus lhe salvou. Vou repetir. Não permita que nada tome conta dos propósitos para qual Deus lhe criou e Jesus lhe salvou. Nenhum propósito adverso para qual Deus te criou e para qual Jesus te salvou. Amém?